Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravado com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas de forma estratégica para direcionar respostas dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel e vamos à mentoria de hoje que está diferenciada, né, cara? Diferenciada. Bem diferenciada. Por quê? Porque a gente está fazendo uma série de 5 episódios ao qual denominamos Empresas Feitas para Vencer. O que as empresas extraordinárias fazem para ter tanto sucesso? Então a gente decidiu fazer uma série de 5 episódios, sendo hoje o primeiro episódio, ao qual a gente vai falar de um tema muito importante. Então a gente trouxe como case a Monteio Investimentos. Vocês sabem que nós, além de host do Receita de Sucesso Podcast, também somos fundadores da Monteio Investimentos, que esse ano se tornou a maior empresa do país no segmento. E um dos grandes pilares que norteiam a Monteio Investimentos é sua cultura organizacional. Somos GPTW e o interessante é que a nota que a gente recebeu esse ano nos coloca numa competição incrível para o ano que vem, para ser, inclusive, para concorrer entre a melhor empresa do Brasil para se trabalhar, porque é quando a gente concorre com outras empresas que também são GPTW. Então, acredito que tem muito para contribuir, a gente vai conseguir trazer muitos cases, e de como a gente construiu essa cultura que hoje é, para a gente, um dos maiores diferenciais competitivos que a gente tem. Então, para fazer esse bate-papo, antes da gente começar, vou pedir para você que ainda não se cadastrou no Receita de Sucesso Podcast, se cadastre no YouTube. Receita de Sucesso Podcast, toda semana tem conteúdo novo. Ative as notificações para você não perder absolutamente nada. Siga a gente no Instagram, Receita de Sucesso Podcast. E estamos disponíveis também no Spotify. Se estiver gostando, dê 5 estrelinhas, deixe o seu comentário. É muito importante a gente saber como a gente pode continuar contribuindo para o seu crescimento. Então, sem mais delongas, aqui ao meu lado, minha digníssima esposa, Karen Haas, que vai me ajudar nessa condução, até porque a Karen hoje está à frente de gente e gestão, ela faz parte diretamente dessa cultura, porque uma cultura ela é feita de pessoas, Então, quando a gente traz essas pessoas, a gente precisa de fato se certificar que a cultura ela está sendo seguida à risca. E também 2 convidados especiais, que eu gostaria aqui de agradecer pela participação, que é o Leanderson Giacomello e Thiago Pereira, que são franqueados da Monteio Investimentos, está com a gente aí nessa jornada há muito tempo. E por que a gente fez questão de convidar eles? Porque a gente quer um outro olhar, um olhar de quem está na outra ponta. Então nós temos ali a Monteio Investimentos, e como é o olhar daqueles que estão na outra ponta, como eles enxergam a cultura da Monteio. Então vai ser um bate-papo bem bacana, e eu espero de fato trazer vários insights para que você, que ainda está começando um negócio, possa estruturar uma cultura organizacional desde o início, mas para aquelas empresas que precisam também melhorar a sua cultura organizacional, conseguir fazer os ajustes necessários, porque, como eu disse, acaba sendo o maior diferencial do seu negócio. Seja muito bem-vindo, Leandro, seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado, Jussiel. Obrigado, Jussiel, pelo convite. Bora lá, então. Cara, vamos começar então falando o que é cultura organizacional e como ela pode ser um grande diferencial competitivo dentro de uma organização. Gente, sem romantizar, cultura nada mais é que o comportamento adotado pelas pessoas de dentro da empresa. E cultura, gente, é de cima para baixo. Então é importante porque quando as pessoas elas conversam com a gente, quero desenvolver a cultura organizacional na minha empresa, como é que eu faço? A cultura nada mais é do que um comportamento, valores que são adotados principalmente pelos diretores e pelos CEOs dessa organização. Então é um conjunto de normas, comportamentos que é adotado pela organização como um todo. Legal. Eu gosto de fazer uma analogia, assim como uma cultura de um país não é diferente de uma cultura de uma empresa. Algo que ficou muito marcante, não sei se vocês se recordam, na Copa do Mundo, quando foi aqui no Brasil, que foi um jogo ali do Japão, que terminou o jogo, tinha um monte de lixo ali espalhado, e os japoneses começaram a recolher o lixo, inclusive das outras pessoas, e colocar no lixo. Por quê? Porque o Japão ele tem uma cultura de quê? De disciplina, organização, e aquilo ficou marcado, mas para eles era um valor, organização. Então, vendo aquilo que estava ali, eles trataram ali de colocar ali no lixo, e isso
é o que acontece dentro de uma empresa, não é diferente. Então, uma cultura organizacional é como uma cultura de um país. Perceba que uma cultura de país ela é formada o quê? Por comportamentos, atitudes e valores das pessoas que estão nesse país. Assim como o Brasil, nós temos uma cultura, no Japão ele tem uma cultura diferente, nos Estados Unidos, na Arábia Saudita. Então, se a gente for pegar assim, vários países com culturas diferentes que são formados por quem? Pelo conjunto de valores e princípios de pessoas. O mesmo se aplica a uma empresa. E por que cultura organizacional pode ser, na sua visão, um grande diferencial competitivo? Porque cultura é uma coisa que o concorrente não consegue copiar. Então, por exemplo, o que a gente estava conversando outro dia, né? O nosso concorrente, ele pode copiar tudo que a gente já fez até aqui, mas a nossa cultura, ele não consegue copiar. Cultura é uma identidade, faz parte da organização, faz parte daquelas pessoas que frequentam ali. Então, tudo pode ser copiado, menos a cultura. Legal. A gente estava falando outro dia, né, até fiz uma dinâmica, né, vou fazer essa dinâmica aqui outra vez, que eu acho que faz muito sentido, né, para as pessoas terem clareza. Vamos imaginar que amanhã a gente decida trabalhar com um outro produto, agregar um outro produto ao portfólio. Quanto tempo vocês acham que levaria para o nosso concorrente fazer a mesma coisa? Muito rápido. Muito rápido. Uns 30 dias, no máximo? Sim. Vamos imaginar agora que a gente decide mudar os nossos processos, nosso posicionamento. Quanto tempo esse concorrente levaria? Pô, estão tendo sucesso, deixa eu mudar também o meu posicionamento, como a gente viu acontecer, né? Deixa eu também mudar o meu posicionamento, deixa eu mudar aqui os meus processos. Quanto tempo? 60 dias, talvez leve um pouquinho mais de tempo, porque são processos, posicionamento, tudo mais. Então vamos lá. Tudo é copiável. Agora, qual a única coisa que o seu concorrente não consegue copiar? A sua cultura. Não tem como copiar. Por que a gente não copia a cultura do Japão, por exemplo? Se lá é um país super desenvolvido, não é tão simples, né, de você copiar uma cultura. A cultura ela é a essência, elas são os valores do fundador. Tá? Então, sempre a cultura organizacional começa top-down. Ela é feita pelo fundador e depois disseminada para as outras pessoas dentro da organização. Mas vamos deixar aqui nossos convidados, né, falarem um pouquinho. Vocês que vivem isso no dia a dia, então ouvi primeiro o Leandro, depois ouvi o Thiago. Qual a importância da cultura organizacional e como ela é percebida por vocês que estão na outra ponta? Jussiel, a cultura, nós estamos falando do CNPJ, mas se a gente trouxer um pouquinho para trás, cultura está relacionada com o caráter de cada pessoa. A cultura é formada pelo caráter das pessoas que estão dentro da companhia e começa, como a Karen disse, de cima para baixo. Começa com vocês, com os donos do negócio, né? Com as primeiras pessoas que fundaram, com os primeiros colaboradores. Muitas vezes uma empresa ela cresce desenfreadamente e acaba não tendo uma cultura definida, porque o crescimento foi muito rápido. E só depois é que você acaba, então, parando, estruturando e definindo a identidade da empresa, definindo uma cultura. Eu acho que isso soa, talvez, algo para vocês, né? É algo que a gente construiu aqui dentro da Monteu, cresceu a empresa e depois a gente estruturou ali a cultura. Então, de 4 anos para cá, que é o período que eu estou com vocês, né? Onde a gente construiu esse passo a passo, essa cultura, não só a cultura, mas todos os outros pilares da empresa, foi a cultura quem modelou o que a Monteu é hoje. E quem são as pessoas que entram aqui na Monteu? Regra debaixo do braço aqui, a cultura define. Então hoje, para entrar uma pessoa dentro da Monteu, primeira coisa, cultura. A cultura aceita essa pessoa aqui dentro. No meu caso, master franqueado comercial, 100%. O que acontece? Você aceita um vendedor alta performance que entrega o resultado, mas passando por cima dos outros, entregando a qualquer custo? Aqui dentro isso não existe. Todo mundo está trabalhando dentro da cultura, respeitando os outros colaboradores, né? Então ninguém passa por cima de ninguém. Vamos pegar um exemplo muito simples do que eu estou falando relacionado à cultura, né? Nós vamos olhar para a empresa, para a cultura, para os colaboradores e para o que a gente quer entregar, ou nós vamos olhar para o nosso íntimo, para nós e para o que eu quero? Está muito relacionado a isso. Imagina o concorrente que a Karen falou, né? O concorrente ele pode copiar. Imagine que ele copia e fala, Leanderson, vem cá, vou te pagar um pouquinho mais de comissão. Você não entrega para mim aí como vocês fazem, o que vocês fazem?
Isso é falta de caráter. Jamais vou ter uma atitude dessa, jamais isso vai condizer com a cultura das pessoas que estão dentro da Monteu. Então hoje isso foi construído e está muito forte dentro do nosso negócio. Thiago, pegando um gancho nisso que o Leandro falou, cultura para mim é exatamente assim, o guardião da empresa, né? Porque ela, né, a gente até um dia estava conversando, né? E a gente falava que a cultura ela não é para ser inclusiva, ela é para ser exatamente exclusiva, né? Porque ela vai tirar do nosso meio as pessoas que não têm esses valores que o Leandro acabou de falar. Então a pessoa ela não consegue permanecer, porque ela não pertence àquele meio. E isso vem exatamente top-down, de cima para baixo, né? Os fundadores, né, os primeiros funcionários, eles vão atrair pessoas que têm o mesmo caráter, que se parecem com eles, têm as mesmas atitudes, os mesmos propósitos, e isso vai consolidando, que se torna de fato ali a cultura da empresa. Então, cultura é um guardião da empresa, e são as pessoas de fato, né? Elas que vão colocar a cultura em prática. E essa questão dela ser exclusiva, né, no sentido de excluir mesmo, cortar fora, né, expelir aquelas pessoas que não pertencem àquele meio. É exatamente isso que a gente vê aqui na Monteu. Às vezes não é que a pessoa é um mau caráter, né, porque ela não está na Monteu ou não permaneceu na Monteu. Não é isso que a gente está dizendo. Mas ela não pertence a essa cultura. E não é só no sentido que o Leandro falou, às vezes, né, de se vender por uma situação financeira, mas por comportamentos também de alta performance, de atingimento de metas, né, de ter essa constância, de você ter ali uma responsabilidade com o seu desenvolvimento. Tem pessoas que não querem ter essa, vamos colocar assim, essa dor, esse compromisso, né? Para ela daquele jeito tá bom, ela é uma pessoa ali mais na dela, e aqui a gente está sendo desafiado a todo momento. Isso faz parte da cultura da Monteu. Então, como a cultura são pessoas, então vai ficar quem bater com essa cultura. Incrível. E aqui, ó, para vocês terem uma ideia, a gente está com a prancheta aqui, né, Karen? Justamente porque... Muitas perguntas. Muitas perguntas. Aqui eu tenho as perguntas que frequentemente são feitas para a gente, inclusive em processo de mentoria, né, querendo saber o que a Monteu faz, né, como ela chegou, onde ela está hoje. Então a gente trouxe aqui várias perguntas, né, a gente vai tentar trazer a maior parte delas para responder, porque são perguntas que a gente selecionou, que são as melhores perguntas que, de fato, onde as respostas revelam um verdadeiro passo a passo para que as pessoas também possam implementar. Então, vamos começar do início. Como eu começo a construir uma cultura organizacional de alto desempenho? Então, o primeiro ponto seria a gente criar um código de cultura. O que é um código de cultura? É um manual onde você vai colocar a sua missão, visão e valores. E isso não é copiável. Muitas pessoas contratam uma consultoria para ajudar a definir missão, visão e valores. Isso é um trabalho do fundador, né? Ele tirar um tempo para refletir. Qual que é a minha missão? Né? Por que eu faço o que eu faço? Qual que é o propósito da minha empresa? Qual que é a visão? Onde eu quero chegar? E quais são os valores? Então, se, por exemplo, transparência é um valor para você, precisa estar no seu código de cultura. Será que quando o seu vendedor precisar bater a meta, ele vai dar aquela forçada, aquela mentira? Se o teu time comercial faz isso, ok, então não coloque isso no seu código de cultura. Por quê? Porque pela cultura você vai contratar, pela cultura você vai promover e pela cultura você vai demitir. Né? E a gente fala, aqui na Monteu a gente não demite ninguém. A gente só contrata. São as pessoas que se demitem baseadas nos seus comportamentos e nas suas atitudes. Então, se eu tenho no meu código de cultura algo dizendo, seja transparente, e essa pessoa não é transparente, o que ela está dizendo? Eu não quero fazer parte dessa empresa, porque eu estou indo contra o que a empresa prega. Então, ter uma cultura, um código muito bem definido é importante. Por quê? Porque no seu processo de onboard, que é quando você traz esses colaboradores, seja colaboradores, parceiros, ele precisa ter clareza do que é negociável e o que não é negociável. E as pessoas precisam entender a regra do jogo. Então, ter essa clareza também é muito importante. Então, eu acho que o primeiro passo, né, cara, para construir uma cultura é você tirar um tempo e construir um código de cultura. Né? Inclusive, quem quiser, deixa um recado lá no Receita de Sucesso Podcast, que a gente vai estar mandando o código de cultura da Monteu. Não sei se está no site, pode ser que esteja no site da Monteu, entra lá monteu.com.br. Se não tiver, a gente encaminha. São 70 e quase 75 páginas
dedicado justamente a falar item por item do que a gente espera dessas pessoas, né? Então, o código de cultura é esse manual que ele vai ser um mapa, um direcionador. Então, no início, não é fácil, é muito desafiador, mas depois eu digo que é muito fácil você tomar decisão. Por quê? Porque você toma decisões pautadas no seu código de cultura. Então, por isso que eu estou dizendo, se você tem algum comportamento que você não tolera e está no seu código de cultura, você vai precisar realmente agir de acordo com o seu código de cultura. Por exemplo, uma parte do código de cultura a gente fala que aqui a gente só contrata pessoas de bom coração. E aí tem uma parte que diz, não importa o quanto de resultado você entrega ou o quão inteligente você é, se não tiver um bom coração, não vai dar certo. É exatamente isso que está no código de cultura. O que a gente está dizendo aqui? Resultado ele é importante, inclusive está no nosso código de cultura, mas não a ponto de você passar por cima de alguns valores que também estão no código de cultura. Resultado, a ponto de não ser transparente, então você está fazendo algo que está no código de cultura, mas está fazendo algo também que vai em contra a um outro valor do código de cultura. Resultado, desde que isso não passe por cima de alguns valores que são importantes. Então, nós estamos dizendo aqui que o seu maior diferencial competitivo, logo, é construir uma cultura organizacional de alto desempenho. E o Leandro é prova disso, né? A gente brinca com ele, chama ele de sobrevivente, né? Que quando a gente começou esse processo de construir de fato uma cultura, a gente tomou consciência, né, mais ou menos uns 3 anos atrás, do que era um código, né, de ter clareza de colocar isso no papel. Né? A gente já tinha uma cultura, porque toda empresa ela já tem uma cultura, pode não estar no papel. E esse processo ele foi muito desafiador. Por quê? Por que a gente chama ele de sobrevivente? Que mais de 90% do time que a gente tinha na época não estão com a gente hoje. Por quê? Justamente porque a cultura, né, ela foi ali modelando, né, e não tem certo, não tem errado, não significa que as pessoas eram erradas, significa que existia uma cultura e as pessoas se ajustam a essa cultura ou não se ajustam a essa cultura. E foi o que aconteceu, então se prepare para você perder algumas peças, né? Às vezes vai acontecer de você perder, no nosso caso a gente perdeu aí quase 90%, a gente foi mudando aos poucos, né? Então aos poucos as pessoas foram se ajustando ou não se adequaram, mas eu posso dizer que depois que essa cultura é construída, a própria cultura organizacional que acaba ditando as regras, né? Porque a cultura é feita por pessoas. E atrai, né, Josiel? Depois que você perde as peças, você atrai peças novas para a sua empresa, pautada no código de cultura. E você sabe, Leanderson, que cultura não é uma coisa estática. A cultura, para ela conseguir sobreviver, para a gente realmente viver uma cultura, ela precisa de alguns rituais. Então, vamos falar de alguns rituais que a gente tem aqui dentro da Monteu, para a gente fazer com que essa cultura, de fato, ela seja estabelecida, e falar também, Josiel, que a cultura, ela precisa ser revisitada. Então, às vezes, você está vendo algum comportamento dentro da organização que não está legal. Então, é importante revisitar o teu código de cultura de tempos em tempos, para você olhar e falar assim, opa, mudou, né? A gente muda, a cultura também muda. Então, a gente precisa olhar novamente para qual é a fase que a gente está, qual que é a fase da empresa, o que está acontecendo com as pessoas, para a gente olhar e, novamente, se necessário, fazer ajustes. Boa. Até porque, como você mesmo disse, né, precisa revisitar porque a empresa é um organismo vivo. A gente está inserido num mercado que também sofre pressões e alterações por todos os lados. Então pode ter alguma coisa, de repente, no código de cultura que em certo momento ela não vai fazer mais sentido. Sim. E a partir dali a gente vai reavaliar com base nos valores na missão, vai redefinir aquele ponto. Às vezes vai ser 1, 2 pontos que vão ser redefinidos e a gente segue revisitando, né, os pontos à medida que for necessário que isso seja feito. Sim. Maravilha. Para a gente encerrar esse ciclo, então, acho que para dar um entendimento do que é cultura organizacional e como eu coloco isso no papel, e a gente já entrar aqui nas perguntas, né, que foram feitas, eu fiz uma pesquisa, né, então a fonte é Bajociel, o nome da pesquisa. Nesse processo de recrutamento e seleção que eu participo ativamente, eu tive uma curiosidade. Eu falei, por que as pessoas fazem uma transição de carreira? Até porque essa é uma pergunta-chave, porque se eu entendo, a gente fala no mundo das vendas, você não pode entrar numa reunião sem descobrir o PFM do cliente, o principal fator de motivação. O que motiva as pessoas a mudar de carreira? Logo, se você descobre qual é o principal fator de motivação, você consegue trabalhar isso a seu favor para você recrutar essas pessoas e trazê-las para o seu time. E aí eu comecei a perguntar. Eu falei, e aí eu
desenvolver uma pergunta que era o seguinte: quais são os 3 principais motivos que você considera na hora de fazer uma transição de carreira? Olha que pergunta interessante. Eu comecei a perguntar isso para os candidatos. E as respostas vieram nessa sequência que eu vou trazer agora. Olha que interessante. Sendo remuneração em dinheiro a última delas. Olha que incrível. Primeira resposta era ambiente. As pessoas respondiam. Ou seja, elas querem estar num ambiente organizacional que elas se sintam confortáveis ao lado de pessoas que têm sinergia com aquilo que elas estão buscando. Então, se elas são pessoas que gostam de pessoas enérgicas, eu gostaria de estar num ambiente onde tem pessoas enérgicas. Eu gostaria de estar em um ambiente onde as pessoas não passam por cima de você, elas contribuem, elas te ajudam. Então, o primeiro fator era ambiente. Porque elas diziam o seguinte: como a maior parte do meu tempo eu vou passar dentro do trabalho, é importante que o ambiente seja um ambiente leve. Então, essa era a principal resposta. Segunda resposta: crescimento profissional. As pessoas estavam buscando um lugar onde elas pudessem crescer. E aqui é importante, por isso que é importante você definir a visão. Lembra que a gente falou? Missão, visão e valores. Seu código de cultura começa com missão, visão e valores. Porque qual é a tua visão de futuro? Tem crescimento? Porque é nessa visão que você vai incluir as pessoas. Vai falar, bom, se você está buscando crescimento, olha aqui, para onde a gente está indo. Então, a segunda resposta como eu cresço e me desenvolvo dentro dessa companhia. Terceiro, remuneração. Aí entrava aqui a parte da remuneração, que era justamente a questão dos ganhos. Por que eu estou trazendo isso? Perceba que o principal fator das pessoas fazerem uma transição de carreira é o ambiente. E o que determina o ambiente? A sua cultura organizacional, que é formada por pessoas. Então, quando você entende isso, que você precisa construir uma cultura para que as pessoas queiram estar no seu negócio, você também vai vencer uma barreira que é a barreira do maior número de empresários, que é o quê? Recrutar pessoas, porque um negócio ele não cresce sem pessoas. Então, a melhor forma de você construir, de crescer o seu negócio com pessoas, e aí tem um ditado que eu gosto muito, que é do JP da Hotmart, que ele fala assim, ao invés de você procurar por borboletas, construa um belo jardim para que essas borboletas queiram vir no seu jardim. E o que é construir um belo jardim? É construir uma excelente cultura organizacional onde as pessoas que estão olhando queiram estar. Isso é construir um jardim. Então, não tem a ver só com cultura organizacional. Por que a gente começou por esse tema dos 5 episódios? Como eu disse, a gente separou 5 episódios chaves para qualquer empreendedor que quer construir empresas feitas para vencer. E o primeiro delas começa pela cultura organizacional. Isso que você falou, Juscel, esse final faz muito sentido, porque o Jardim da Monteu é muito bonito. Chegam muitas borboletas, mas nem todas podem voar aqui. Eu estou participando, trazendo muita gente para entrevista, Estou formando o meu time e estou fazendo muita entrevista. E o que eu até comentei com a Karen, falei, Karen, a resposta do candidato: a empresa é incrível, gostei muito do ambiente, tem uma ótima cultura, mas declínio da proposta. Quer dizer, ele declinou pelos motivos dele, mas ele reconheceu o que a empresa proporciona para ele. Então isso é evidente para nós. Recebo muitos feedbacks de candidatos que visitam as redes sociais da Monteu e a cultura ela sai de dentro da empresa e vai para a vitrine, que são as redes sociais hoje. Através de redes sociais a gente consegue identificar a cultura de uma empresa. E aqui na Monteu a gente consegue, através do próprio Instagram, identificar a cultura da empresa. Olha que legal. E isso que o Leandro trouxe, até um complemento, muito bem lembrado pelo Leandro. Como que você constrói um belo jardim? Talvez fique essa pergunta, Como você constrói um belo jardim? Bom, dando às pessoas aquilo que elas querem, mas isso está muito enraizado nos valores também do fundador, senão vai ser algo que não é verdadeiro. Então, dentro do Instagram da Monteu, se vocês entrarem lá, convido vocês a entrar no Instagram Monteu Investimentos, vocês vão ver que é um Instagram muito humanizado, A gente mostra no dia a dia a nossa rotina, nossos rituais, é muito humano. Nas nossas confraternizações, então todo mês a gente tem algum tipo de confraternização, bateu meta, a gente tem uma confraternização, tem o jantar dos tubarões, final do ano tem a nossa convenção anual, que sempre é um tema específico. A gente faz um trabalho de endomarketing muito forte. Muitas empresas podem ver isso como custo, a gente vê isso como investimento. Então imagina, todas as pessoas que estão de fora, elas gostam de viajar, elas gostam de ter uma premiação, gostam de ter um reconhecimento. A gente tem no nosso processo, toda semana,
reconhecimento semanal das pessoas que se destacam. Ou seja, tudo isso a gente está mostrando para fora como é o nosso jardim. Então, isso você pode fazer através de rituais, rotinas, das suas convenções, registrar tudo isso e colocar no seu showroom, né? Que na verdade o showroom hoje das empresas é o Instagram, as redes sociais, para que as pessoas de fato consigam entender que ali tem um ambiente ao qual elas gostariam de estar. E isso, inclusive, é um canal de aquisição. Eu costumo dizer que a internet hoje é a avenida mais movimentada. Sim. Então, se você não está na internet, se você não está mostrando as rotinas da tua empresa, como que você faz para desenvolver um profissional, como você faz para reconhecer um profissional, fica muito difícil da pessoa olhar e falar assim, nossa, aquela empresa é uma empresa legal, talvez eu queira trabalhar naquela empresa. Então, isso acaba atraindo realmente boas pessoas que falam, nossa, eu tenho sinergia com essa empresa. É uma empresa que mostra que as pessoas elas estão sempre se desenvolvendo, elas estão confraternizando, é uma empresa que gosta de bater meta, né? É uma empresa humanizada. Então, assim, as pessoas elas olham para o Instagram, olham para as redes sociais e falam, me identifico com essa cultura. Quero me candidatar para essa vaga. E aí, no processo de recrutamento e seleção, que você realmente cava através de perguntas estratégicas para você entender se realmente aquela pessoa ela tem a cultura que a empresa deseja. Porque, como o Thiago disse, a cultura ela tem que ser excludente. Ela não é uma coisa para ser inclusiva. Então, a pessoa ela tem que olhar aquilo e falar assim, topo o desafio dessa empresa, gosto do que foi me falado aqui, é isso que eu estou buscando para minha vida, tamo junto. Porque se a pessoa ela fala, mas poxa, tem que aparecer na rede social, tem que fazer isso, isso aqui eu não me sinto muito confortável. Ela já fala que aquele ponto para ela não está confortável. Se faz parte da identidade, se faz parte do comportamento da empresa, se você trouxer esse profissional para dentro, ele acaba sofrendo muito aqui dentro, porque ele não vai se sentir abraçado pela cultura. E um ponto interessante, cara, é que a gente estando nessa avenida movimentada, a gente atrai, como o Leandro falou. Chegando aqui, uma coisa que é muito bem aplicada, né, é a comunicação. Então, se você comunica, né, passou ali do processo de recrutamento, colocamos a pessoa para dentro. A Monteu comunica muito bem isso, né, que é muito importante essa questão da cultura. Então, a pessoa entra sabendo disso. E quando ela entra, ela aceita, ela está alinhada aos valores, à missão e etc. E o que a gente, quando fala, né, de inteligência emocional, ninguém muda ninguém, e ninguém faz nada por ninguém, na verdade. Então, quando ela entra, quando ela se sente atraída, ela é comunicada da cultura, e ela alinhou os valores e a missão com os dela, aí ela vai conseguir voar no nosso jardim. Porque ela vai fazer por ela, não é só pela empresa. E isso vai fluir, vai dar certo, né? Na inteligência emocional a gente estuda e fala muito sobre isso, né? Porque as pessoas elas não vão fazer pelo Jussiel, não vão fazer pela Monteu. Por trás, ela pode até achar que mas por trás, os valores dela, a missão dela, os desejos dela estão alinhados com o da empresa, com os da cultura da empresa. E por isso que ela vai lá e vai performar. Ela vai conseguir voar no nosso jardim. Bom, top. Tá sensacional esse sensacional. bate-papo, né? Aproveitar, então, já que está sensacional, pedir para as pessoas compartilharem. Compartilhe com todos aqueles amigos. Eu falo que a melhor forma de compartilhar a riqueza é compartilhando conhecimento, quanto não vale um conteúdo como esse. Então, indica para pelo menos 5 pessoas, dá um pause aí, já manda para 5 amigos. Você vai estar presenteando essas pessoas com esse conteúdo. Aproveitar e dizer também que esse podcast, que inclusive está sendo gravado na nossa casa, tem o patrocínio da Monteu Investimentos. Se você está pensando em diversificar a sua carteira, seu portfólio com segurança, a Monteu é a maior especialista em estratégias através de cartas de crédito em consórcio imobiliário, onde você tem 2 grandes possibilidades. A primeira é a alavancagem financeira, é lucrar com a venda da cota após a contemplação. Então você vai definir valores de aportes mensais, a Monteu vai fazer uma gestão estratégica através de lances que são ofertados da própria carta. Quando você é contemplado, você tem a opção de vender essa carta de crédito, ela vale ouro no mercado. Por quê? Porque o consórcio não tem juros, só tem uma taxa administrativa. Então quando você é contemplado, você pode optar por vender essa carta, a Monteu vai comercializar essa carta. Entre o valor de prestações pagas e o valor de venda dessa carta, representa o seu lucro. Dessa forma, você não paga mais parcelas, porque esse investimento ele vai ser transferido para outra pessoa e você pode reinvestir novamente se assim você desejar. Ou você pode utilizar essa carta de crédito para investir no mercado imobiliário, utilizando a estratégia famosa, tão disseminada por Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, da autoquitação.
ao qual você faz uma alavancagem patrimonial. Você compra imóveis com essa carta de crédito, aluga esses imóveis com o valor do aluguel, você paga o valor das parcelas do seu investimento e quando você terminar de pagar esse investimento, você vai ter um patrimônio valorizado ao qual foi pago por outras pessoas. Você descapitalizou só até o momento da contemplação. É a maneira mais inteligente de investir no mercado imobiliário. Por quê? Porque você não precisa descapitalizar a sua empresa para formar patrimônio pessoal e perder custo de oportunidade. Você não precisa descapitalizar uma aplicação financeira. Pelo contrário, você pode utilizar os rendimentos da aplicação financeira para diversificar numa outra estratégia de investimentos. E dentro desse assunto, a Monteu é a maior especialista do Brasil para te ajudar a diversificar o seu patrimônio se utilizando de estratégias de alavancagem através do consórcio imobiliário. Então, chama a gente lá na Monteu Investimento, fala que ouviu no Receita de Sucesso Podcast, você vai ter acesso a uma assessoria personalizada para que você possa continuar aí ampliando a sua carteira. Vamos entrar então aqui nas perguntas, tá? Tem 2 perguntas aqui que eu quero conectar, que elas são muito parecidas, então eu acredito que elas são complementares, na verdade, que é, quais são algumas práticas diárias que ajudam a manter a cultura viva na Monteu? Como rituais e tradições, como reuniões, eventos ou ritos de passagem, reforçam os valores da organização? Então vamos falar um pouco sobre os rituais, né, que tornam essa cultura da Monteu viva, né, e como vocês também percebem isso, quanto isso impacta, né, para quem está na outra ponta, também esses rituais que eles acabam acontecendo. Pode começar, Thiago. De rituais, a gente já começa, então, pelo início da semana. Na segunda-feira, pela manhã, as reuniões, né, que a gente tem, semanais ali, de reconhecimento, de treinamento, né, e desenvolvimento do time. Ali todo mundo quer estar no reconhecimento. Então já começa aí uma das questões ali pontuadas como fazem parte da nossa cultura. Né? A gente é competitivo, né, jogando fair play aqui entre nós, né, somos competitivos, mas no fair play. E todo mundo quer estar aqui no Estelão, né, no dia do reconhecimento semanal. Então a gente tem ali um dos rituais. Outro ponto, dailies, né? A gente tem as reuniões ali diárias com os times, tanto os dos externos, né, que são os consultores que atendem somente externamente, quanto dos internos, que são os consultores que também atendem o nosso marketing digital. Então, como são características diferentes, são feitos separados, né? Mas é um ritual que cerca de 60 a 90 dias, né, a gente implantou aqui e começou a trazer bastante resultado aí, né, na performance do time. Além disso, você citou a questão das comemorações. A Monteu é uma empresa que comemora resultados, né? Então, todo mundo quer estar... O que é o Jantar dos Tubarões que o Jussiel está falando? Todo mundo tem uma meta da empresa para bater, batendo essa meta, está apto a entrar ali no Jantar dos Tubarões, que os anfitriões são a Karen e o Jussiel. Então, todo mundo quer estar nesse jantar. Então, acredito que esses, né, são assim, rituais, né, que vão, vamos dizer, alimentando ali e cultivando para que essa cultura permaneça, essa cultura de alta performance, de competitividade, de fair play que a gente vê aqui na Monteu. Eu acho que o Thiago acabou falando tudo já, né, sobre ritos e rituais que nós temos aqui que fazem com que a chama da cultura continue acesa, né? Aliado a tudo isso, aí eu vou falar algo particular meu, para você se sentir pertencente à cultura, você tem que viver a cultura todos os dias. Então eu particularmente, eu defendo muito estar aqui dentro da Monteu. É dessa forma que eu vivo a cultura e eu levo a cultura para as outras pessoas que estão aqui também. Eu incentivo a vinda das pessoas para cá. Hoje a Monteu ela tem um modelo PJ para o time comercial, ninguém tem obrigação nenhuma de estar aqui dentro. Mas as pessoas elas vêm para cá e eu incentivo que o time venha para viver a cultura, para estar com o time e estar vivendo todos os ritos e rituais. Isso é muito importante. Existe uma diferença gritante entre aquela pessoa que entra e prefere trabalhar num ambiente fora da Monteu e aquela que trabalha dentro da Monteu. Você percebe nos próprios resultados, né? Então eu sou do time que prefere trabalhar dentro da companhia, da empresa, mesmo não havendo a necessidade. Isso faz com que a cultura seja internalizada por aquela pessoa. Eu queria só aproveitar, não sei se é o melhor momento, mas fazer um reconhecimento sobre isso que o Leandro falou. Então, vocês falam que o Leandro é o sobrevivente, né? Então eu cheguei após ele e foi uma das pessoas que me influenciou muito para estar onde eu estou hoje, como master franqueado, como ele, né? Com essa fala que ele teve agora, foi exatamente isso. Eu tinha essa característica como PJ, eu fazia o meu horário, eu fazia minha rotina diária,
E ele falou, cara, vem para dentro da Monteu, vive a cultura, esteja na Monteu. Quando eu comecei a vir diariamente para Monteu, as coisas mudaram significativamente. Então, a importância da cultura no resultado do franqueado é muito importante. Se eu estou onde eu estou, né, se eu cheguei até aqui, né, essa fala dele, né, me contribuiu muito para que eu tivesse nesse momento. Então, faço esse reconhecimento para ele aí, porque, de fato, ele está falando daquilo que ele acredita. Ótimo. E é tão importante essa questão da cultura para a gente, que a gente criou uma dinâmica, né, que hoje é incrível, né, pelos feedback que a gente recebe, que como a maior parte dos atendimentos do time comercial, né, é externo, por ser ali PJ, por estarem fazendo atendimento direto no cliente, a gente pensou, como que a gente consegue criar um ritual de comemoração? Porque quando você tem ali um time de inside sales, você tem um sininho que você bate ali, você tem um bumbo, né, que outras empresas batem também, mas no nosso caso, as vendas são realizadas, na maior parte das vezes, externamente. Como a gente pode comemorar? Então a gente tem um grupo, né, ali no WhatsApp, onde a gente, toda vez que é feita uma venda, a gente altera aquele grupo e coloca, né, a proposta, o número de proposta que foi fechado, e aí nesse momento todos comemoram, né, onde tem um reconhecimento, ele tem um reconhecimento instantâneo ali de todo mundo aplaudindo, comemorando, e é um momento bem interessante. Então isso já é um ritual. Por quê? Porque ele se conecta com a cultura, né, para não ter esse distanciamento de, poxa, comemorar as grandes realizações, né? Então, assim, é composto, a gente criou vários rituais, né, sempre se certificando de que esses rituais convergessem para uma cultura mais bem alinhada. Não só para o franqueado, mas também para o cliente, né? Existe essa preocupação genuína da gente entender se o nosso cliente está conseguindo perceber o que é cultura para nós. Porque a gente está falando aqui de bater meta, de treinamento, de reconhecimento, de jantar, tudo isso é muito bom. Mas para o nosso cliente, o que isso muda? O que uma cultura forte muda para o nosso cliente? O nosso cliente ele consegue perceber uma cultura resolutiva. Então, por exemplo, tem um problema... Conversei com um fulano lá dentro da Monteu e ele me passou para... A outra pessoa já me atendeu aqui, ó, já resolveu meu problema, foi rápido. Então, assim, essa orientação de cultura para resolver problema, para deixar o mais simples possível, para entregar o máximo de valor possível, quando existe uma cultura engajada, o cliente ele consegue perceber isso em qualquer área, independente se ele está sendo atendido pelo Leanderson, se esse problema chegou para mim, se esse problema chegou para o administrativo, as pessoas elas conseguem perceber como que a empresa ela lidar com os problemas, com os desafios, que não são poucos, no dia a dia. Verdade. E essa questão de trazer o cliente para o centro, né, e você falou do time do administrativo, a gente precisa ressaltar também que eles, né, a gente falou a todo momento aqui de franqueado, de time comercial, mas o administrativo é 100% comprado com a nossa cultura, participam do jantar de tubarão, estão inseridos em todos os rituais e eles também vivem intensamente essa cultura. Isso que você acabou de falar é prova disso, porque o cliente se sente de fato abraçado, né, o problema dele é resolvido da melhor forma possível, o mais rápido possível, porque está todo mundo inserido na mesma cultura. Não tem divisão entre comercial, administrativo, master franqueado, né, CEO, ou CEO, não tem diferença. Todo mundo está imbuído ali em entregar o melhor para o cliente. Todo mundo está na missão, né? Está na missão. Não, e é legal porque assim, ó, vocês anteciparam uma pergunta que estava aqui, que é o seguinte, ó. Casos onde a cultura teve impacto positivo no atendimento ao cliente, inovação ou resolução de problemas. Então, olha só, está no nosso Código de Cultura, somos obcecados pela satisfação dos nossos clientes, né? Somos totalmente transparentes. Olha como é que é interessante, como é que as coisas se convergem. A satisfação do cliente está relacionada intrinsecamente à cultura organizacional de uma empresa. Então, imagina uma empresa que tem já uma cultura organizacional de um mau atendimento. Isso vai refletir no NPS da empresa lá na ponta. Então, hoje, inclusive, a gente, com muito orgulho, a gente coloca na nossa apresentação de vendas, né? Somos destaque no Reclame Aqui, somos avaliação máxima no Google, NPS, desde que é Monteu, a gente sempre manteve o NPS, que é o Net Promoter Score, né, que diz que empresas que têm nota acima de 75, não tem só clientes, tem verdadeiros fãs. A gente sempre se manteve no NPS acima de 75. E por que essas métricas de avaliação do cliente são tão altas? Por causa das pessoas que atendem esses clientes, porque é elas que fazem esses clientes ficarem satisfeitos, tanto o time comercial, como bem falado por Thiago, o time administrativo. Então, um alinhamento, ele é importante, porque ele reflete não só você conseguir atrair e reter,
né, mais talentos, como também atrair e reter mais clientes. Então, está intrinsecamente ligado. Indicação de livro que a gente pode indicar, que fala sobre cultura organizacional. Eu tenho um livro que eu gosto muito, 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 muito. Eu já sei qual que é. Qual é? Satisfação Garantida. Nossa, como você sabe? Porque eu vou dar um exemplo desse livro para a gente encerrar. O Jeito Disney de Ser também é um livro legal. Jeito Disney de encantar os clientes. Né? Jeito Disney de encantar os clientes. Excelente indicação. Satisfação Garantida. Satisfação Garantida, do Tony. Tony Esse livro Yeld, é sensacional, gente. Sensacional. Leitura obrigatória para você que está no processo aí de formação de cultura, ou se você está com uma cultura desalinhada, precisa reestruturar a tua cultura, leitura obrigatória. Tem um case sobre sobre o Tony, né? E olha que interessante, né? Para a gente fechar isso daqui, para vocês entenderem a importância de uma cultura organizacional. Esse livro, Satisfação Garantida, ele conta a história da Zappos, né? Que é considerada uma das melhores culturas organizacionais do mundo. E a Zappos vende sapatos. E eles tinham um slogan que é Zappos tornando o seu dia mais feliz. Acho que era esse o slogan, tá? Quase certeza que é isso. E em um evento, esse Tony estava num outro evento com o Tony Robbins, ele que conta sobre isso. Tony Robbins, maior desenvolvedor de pessoas do mundo, que eu sou também fã do Tony Robbins. Ele disse que aconteceu uma situação engraçada, porque ele estava na mesa, num evento, né, nos Estados Unidos, com o Tony, que era amigo dele, né, o xará dele, Tony, da Zappos. E aí, nisso, uma mulher histérica lá, bêbada, começou a falar, eu quero pizza, pedir pizza, e os garçons dizendo, olha, não tem pizza, já tá de madrugada, já acabou. E aí ela tentou ligar para todos os lugares, não tinha nenhuma pizzaria aberta, e essa mulher brava pegou o telefone e ligou para as Zappos. E o Tony, os dois Tonys olhando aquela situação, e ela falando com a atendente, falando assim, eu tô ligando para vocês porque eu quero uma pizza. E aí a moça falou, olha, mas você sabe que você está ligando para as Zappos, né? Sim, eu sei que eu estou ligando para as Zappos, mas não é vocês que vão fazer o meu dia mais feliz? E aí ela usou esse logo das Zappos. O que essa atendente fez? E o Tony, que é o dono das Zappos, o Tony Robbins dizia, né? Ele falava assim, mal ela sabia que o CEO, dono das Zappos, estava naquele evento. E ele ficou quietinho também, só observando. Nisso veio uma resposta que dizia o seguinte, você autoriza a gente debitar do teu cartão essa pizza? Aí ela falou assim, sim, eu autorizo. Ela falou, então em 15 minutos sua pizza está chegando. Nisso que a mulher desligou o telefone, o Tony das Zappos olhou pro Tony Robbins e falou assim, uau, tem uma cultura de $1 bilhão. E foi o valor ao qual a Zappos foi vendida. A Zappos não era uma empresa de sapato, era uma empresa que vendia felicidade. Olha a diferença. Uma empresa que foi vendida, não foi uma empresa de sapato que foi vendida por $1 bilhão. Foi uma cultura organizacional tão forte, tão enraizada, que fez com que a Zappos se destacasse e se tornasse um império. Então imagina o quanto uma cultura organizacional não pode impactar diretamente no seu negócio se ela estiver bem estruturada e se as pessoas que fazem parte dessa cultura vivem essa cultura intensamente. Então é isso que a gente está buscando construir. A gente já consegue ver esses efeitos claramente aqui na Monteiro Investimentos, né? Então se você tem uma excelente cultura organizacional, tem as pessoas certas, no lugar certo, e você realmente vende algo que atende uma dor, uma necessidade, nem o céu vai ser o limite para o seu negócio. E aí temos outros exemplos aí, como a própria Disney. Então fica a recomendação aqui de Satisfação Garantida e Jeito Disney de encantar os clientes. Vou fazer mais uma recomendação. Não posso deixar de agradecer algumas pessoas, né, que passaram por aqui e nos ajudaram nessa criação de código de cultura. E eu gostaria de agradecer uma pessoa em especial, que é a Marcela Zaiden. A Marcela Zaiden, ela foi uma pessoa-chave aí para nós. Nos ajudou muito nos bastidores em relação à cultura organizacional da Monteu. Então, ela tem um curso agora, se você está buscando esse desenvolvimento, ela também pode ajudar você nos seus negócios. Então, procura lá, Marcela Zaiden, no Instagram, que com certeza você vai ser mentorado e orientado por uma das melhores e maiores profissionais do Brasil. E tem vários episódios aqui sobre cultura, vamos ver se a gente consegue lembrar de alguns. Primeiro, a Marcela Zaiden, que é gente e gestão do G4 Educação, foi gente e gestão do G4 Educação, hoje ela tem a própria empresa, tá? Então tá aí um grande case. Marcelo Toledo, né, mentor do G4 também. Educação, passou
pelo Nubank, né? Foi um dos sócios do Nubank. E aqui na nossa região a gente conversou também sobre cultura com o Wilson Rezende. Wilson Rezende, e tivemos a Manu Gonzalez também, né? Manu Gonzalez, Gente, gestão da isso Ambev, incrível o episódio dela sobre cultura organizacional. Eu sei que a gente deve ter mais algumas, né? A gente vai, procura lá ali no buscador Receita e Sucesso Podcast, cultura organizacional. Muito provável vai ser o nome do episódio, mas fica aí a recomendação do episódio da Marcela Zaiden, da Manu Gonzalez, Marcelo Toledo e Wilson Rezende, que tratamos especificamente sobre cultura organizacional, pessoas que são cases dentro dessa área, e que a gente trouxe aí esse conteúdo. Não foi uma única vez, né? Dada a importância do conteúdo, a gente trouxe várias vezes para a pauta, porque realmente ele faz total diferença dentro de um negócio. Queria agradecer a participação do Leanderson, do Thiago, da minha esposa Karen, pedir para seguir a gente também. Pedir para os convidados, gente, colocarem aqui as redes sociais. Redes sociais, você está pensando em investir, diversificar sua carteira, portfólio aqui, ó, tem 2 monstros aqui, excelentes profissionais. Então, deixar aí as redes sociais. Vamos lá, Leandro. Onde as pessoas podem te encontrar? No Instagram, muito simples o nome, né? Leanderson Giacomello. Está pensando em investir, manda um direct, vou dar um ótimo atendimento. Maravilha. E aí, Thiago, hora de vender teu peixe, hein? Quiser falar comigo, @invista com Thiago, a gente vai lá e vai te dar o melhor atendimento que você pode esperar e ter aqui em relação à alavancagem patrimonial, como o Juscel disse. Maravilha. Gente, o meu é muito simples, é @Karen Haas. De simples não tem nada esse sobrenome? É isso aí, mas se Hasse, você... H-A-S-S-E. Importante ressaltar. Lá publico a minha vida pessoal e nos stories a minha vida real. Isso aí, gente. E me siga também nas redes sociais, oliveira.jussiel, para mais conteúdo. Sempre estou postando muitas coisas relacionadas a conteúdo de crescimento, empreendedorismo, tudo que pode te ajudar, tudo que eu posso contribuir para te ajudar também a alçar voos maiores. Então, nos vemos, né, no segundo episódio, né, da série de 5 episódios, segundo ainda segredo. Mas acompanha. O primeiro episódio curti demais, hein? E o segundo episódio promete, hein? Tema importante. Fala o que vem no segundo episódio? Com certeza. Recrutamento e seleção de profissionais de alta performance. Isso é importante, hein? Cultura organizacional é a base. Só que agora, como eu recruto e seleciono pessoas para compor essa cultura, mas profissionais de alto desempenho. Então, fique atento que o segundo episódio vai estar incrível. Não esquece, se inscreve no canal do YouTube, ativa as notificações, toda semana tem conteúdo novo. E se gostou desse episódio, recomenda para pelo menos 5 amigos, que com certeza você vai estar ajudando esses amigos a prosperar, a crescer, e é uma forma de você dar um presente que não tem valor, né? Tem coisa que tem preço, tem coisa que tem valor. E esse é um conteúdo que vai ajudar realmente as pessoas a crescerem. Então, para mim, ele tem um valor inestimável. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio. Obrigado mais uma vez. Até o próximo episódio, então. Tchau. Tchau. Valeu.